Eu irei falar sobre a evolução da ciência durante a Idade Média. Bom, como sabemos, a Idade Média foi um período muito conturbado para a evolução das ciências. A Idade Média começou com feudos. Feudos que eram basicamente o que nossas cidades são, mas que eram divididos entre clero, nobreza e camponeses. Os nobres eram pessoas importantes para o rei, o clero era o rei e a família dele, os camponeses eram os cidadãos que tinham que trabalhar com uma relação de suzerania e vassalagem para com o rei, que era basicamente uma relação onde, se o rei ajudasse o cidadão a ter uma terra para ele poder plantar e cultivar, ele tinha que ajudar o rei em qualquer coisa que o rei quisesse. Mas depois veio a igreja, que assustou um monte de gente, falando que se eles cometessem pecados, não seguissem a fé deles, a Bíblia deles, eles iriam queimar no inferno. Assim eles criaram a Santa Inquisição, que fazia exatamente isso. Eles jogavam o pessoal que eram hereges e queimavam eles numa pira, falando que o fogo ia purificar uma deles. Depois disso, a Europa voltou a fazer um comércio entre si, e os burgos surgiram nos feudos também. Cada um deles levantava o capitalismo, e assim a superpopulação foi criada, que fez com que a igreja criasse as cruzadas para poder eliminar eles, com um pretexto sobre recuperar a Terra Santa, onde 10 cruzadas aconteceram. Uma delas recuperou a Terra Santa, mas não deu muito certo. O resto foi tudo ruim. Aí a Europa estava no processo de monarquização, onde a França, a Inglaterra, a Espanha e Portugal, todos eles viraram países com monarquia própria. Bom, continuando a linha de raciocínio do nosso amigo Bruno, né, falando mais sobre a Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas, que durou do período de 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano Ocidental, até 1453, com a queda de Constantinopla. Podemos falar sobre a ciência dessa época, né? Como era a ciência dessa época? Quando você fala que a ciência naquela época não existiu, é um grande equívoco, até porque a ciência daquela época foi muito importante, principalmente para a evolução, né? A evolução que vinha subsequente, com as grandes navegações, seja elas na parte algébrica, com as invenções de bússola, ou a visão arqueológica do local, do espaço, o estudo à volta do mar, né? Isso ajudou muito, né? Mas quando falamos desses estudos feitos, devemos lembrar da grande importância da Igreja Católica naquela época. O porquê esses estudos eram reprimidos, né? Bom, com a Igreja Católica no poder, lógico, com o controle do capital daquela época, os estudos feitos eram mais reprimidos, né? Então, os estudos ficavam mais guardados pela posse da Igreja Católica, e com isso, os ensinamentos não eram muito destacados naquela época, né? E com isso, né, com o passar do tempo, na parte quando Martinho Lutero chega para acabar com essa parte da igreja, para derrubar, ele vem com a reforma protestante, né, que no caso seria a ideia de traduzir a escritura sagrada e mostrar para as pessoas o que de fato estava escrito, sem que a Igreja Católica interferisse, né? E claro, a Igreja Católica não ia ficar atrás disso. Então, o que a Igreja Católica faz? Ela cria a Contra-Reforma Protestante, que seria a reação da Igreja Católica contra o avanço do protestantismo de Martinho Lutero, né? É a forma como a Igreja responde, né? Com os jesuítas ensinando as pessoas como forma da Igreja Católica reatar e voltar com o poder que ela tinha sobre os ensinamentos, sobre a ciência, sobre o capital daquela época, né? Isso, por esse motivo, né, que vem o nome Idade das Trevas, né, que é quando a Igreja Católica tem o domínio
sobre domínio, poder territorial, né? Poder capital. E por fim, terminamos o vídeo por aqui. Um grande abraço, professor. Até a próxima.